Como dizia nosso chefe, sejam bem-vindos aí ao canal Esportando Geral. A gente fazendo agora hoje um programa diferente. Camisa não era do esporte, como vocês estão acostumados. Camisa verde e branca, né? Diferente da verde e amarela da seleção da gente. Mas vamos tentar aí fazer um apanhado dessa primeira fase da Copa do Mundo, né? Vamos fazer aí um vídeo gostoso de futebol, né? Falando aí sobre os melhores do mundo, os melhores times do mundo, né? E usando aí um pouquinho da música do tema da Copa do Mundo de 2010, falando do campeonato onde a gente vê os justos jogos, né, acontecendo, porque é na Copa do Mundo que as grandes batalhas são travadas de forma bem justa, né? Não tem esse negócio de mercado, não tem quem tem mais dinheiro ter os craques. Então, acompanhe a gente agora nesse vídeo falando um pouquinho dessa primeira fase da Copa, né? Uma Copa de surpresas, a Copa na Rússia, né? Uma Copa que a gente achava que ia ter muito lugar frio, mas a gente está vendo cidade muito mais quente que a nossa cidade aqui em Recife, né? O Brasil, por exemplo, jogando na cidade estava 40 graus, então eu acho que jogamos no calor que estamos acostumados. Talvez os europeus não estejam tão acostumados com um calor como esse, né? Então, fica conosco, né? Curte aí, né? Para ver se a gente divulga bem esse vídeo falando sobre esse momento do futebol mundial, né? Que a gente só vive de 4 em 4 anos, né? Então, falando um pouquinho dessa Copa do Mundo antes dela começar, né? Então, a gente teve aí uma final da Liga dos Campeões, onde mais uma vez, né, o Real Madrid, vamos lá, o melhor time do mundo aí, vence mais uma vez a taça, né? Na sua equipe você vê aí grandes jogadores como Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos, Modric, Toni Kroos, Casemiro, né? Benzema fora da Copa, como a gente já conhecia, o Navas aí que iria jogar pela Costa Rica, nosso adversário na Copa do Mundo na primeira fase, enfrentando um Liverpool que teria como um Firmino na frente, o Mané, né? O Firmino convocado para a seleção brasileira, o Mané convocado para a seleção senegalesa, o Salah lesionado, mesmo assim mantido na seleção egípcia. Então, trazia nomes que mostravam ali, vamos dizer que foi a prévia da Copa do Mundo, aquela final, né, lá em Kiev, né, lá na Ucrânia. E o que a gente podia esperar dessa Copa do Mundo? Primeiro, a anfitriã, que iria brigar, suar muito para classificar. A gente teria os grandes campeões do mundo que estariam nessa Copa, né? Brasil, Alemanha, Uruguai, Argentina, França, Inglaterra. Deixa eu ver se estou esquecendo mais alguém. Acho que não estou esquecendo ninguém assim que lembre, não estou esquecendo ninguém não, né? A França, que a gente já citou aqui, né? E dessas aí a gente sempre aposta nas grandes campeãs. Brasil, Alemanha, Argentina, né? Que são as equipes que têm grandes jogadores. Tem o Messi na Argentina, tem o Neymar, o Coutinho, o Gabriel Jesus, o Casemiro na seleção brasileira, né? A gente tem o Iniesta, mesmo hoje não atuando no futebol europeu, mas constrói toda a sua história dentro da seleção espanhola, fez gol de final de Copa do Mundo, né? E aí tem o Sérgio Ramos, tem ali no ataque o Diego Costa. Então são 3 grandes seleções que surgem como candidatas a título, né? Espanha, Brasil, Argentina e a grande poderosa Alemanha de Toni Kroos, de Müller, Neuer, que era dúvida para essa Copa do Mundo, mas foi confirmado, né? E jogou os 2 amistosos que houve pré-Copa, né? Então, assim, uma Copa que não deveria fugir muito do que a gente se acostumou a ver em Copa do Mundo. Porém, né, na prática, ela já começa num ambiente meio conturbado quando a Espanha perde seu grande treinador, né, para o Real Madrid, né? Uma contratação dentro da Rússia, em que 3 dias antes da estreia da seleção espanhola, o treinador anuncia que a sua saída, o treinador anuncia a sua ida ao Real Madrid e a Federação Espanhola decide, por fim, retirá-lo do cargo, mantendo aí, trazendo o Fernando Hierro, né, campeoníssimo pelas equipes espanholas, né, um grande zagueiro da seleção da Espanha, né, infelizmente não teve a chance de levantar o troféu de uma Copa do Mundo, como a Espanha sempre foi, né, aquela equipe que quase chega e nunca ganha, né. E uma Copa que sente a ausência de 2 grandes seleções, a Itália, uma campeoníssima, né, uma das 2 tetracampeãs do mundo, e a Holanda, né, são 2 ausências bem sentidas pela Europa, e o Chile, claro, pela América do Sul, né, um desastre aí na fase eliminatória, a equipe ficou fora, deixou para decidir a vaga deles no último jogo lá contra o Brasil,
né? E os Estados Unidos, que, ao meu ver, por decisões políticas, internamente fizeram com que eles abrissem mão da vaga, sorte do Panamá, que se classificou e foi para tentar fazer história, né? Então essa era a projeção da Copa antes dela começar. E começa logo com um resultado aí surpreendente, que foi o 5-0 da Rússia, mostrando um bom futebol, né? Mostrando aí para o mundo que iria ser ia brigar para ser uma das surpresas nesse Mundial, né? Então, falando um pouquinho do Grupo A, né, que teve essa Rússia como um grande destaque nas 2 primeiras rodadas, meteu 5-0 na equipe da Arábia Saudita, meteu 3-1 na equipe do Egito, no jogo da estreia do Salah, né, que também teve no Grupo Uruguai, né, Uruguai que vem normalmente como a gente conhece. O Uruguai é um time de muita garra, muita vontade, muita entrega no campo, 2 grandes jogadores assim de destaque, que é o Cavani do PSG e o Suárez do Barcelona. Então, um grupo que aparentemente seria fácil para o Uruguai, como no final foi, né? O Uruguai termina como líder do grupo, 3 vitórias aí, incontestável, né? Mas faz jogos difíceis, faz um jogo difícil contra o Egito sem o Salah, então o Egito marcando muito, né? E aí no último lance do jogo, o Uruguai consegue fazer o gol da sua vitória. O Uruguai que sua para ganhar também da Arábia Saudita, e deslancha num jogo que a gente esperava um jogo mais difícil, que era o jogo que decidia o primeiro lugar do grupo, né? E aí não toma conhecimento da dona da casa, anfitriã da festa, então foi um convidado que a gente chama de gesto, e o Uruguai conseguiu se manter ali como líder do grupo, fechando com 9 pontos, né? A Rússia, né, fecha como segunda colocada, um grupo que ao final se tornou um grupo tranquilo para a anfitriã e para o Uruguai, né? Então, de fato, classificaram aí as 2 melhores do grupo A. Vale ressaltar o jogador da Rússia, o Cheryshev, né, o nome do atacante russo, que se destacou aí nesse início de campeonato pelos gols que vem fazendo. Um belo gol contra a Arábia Saudita, um canhoto que era banco, não é russo, é naturalizado russo, né? Mas está aí sendo o grande nome da Rússia na Copa. Quando a gente vai para o grupo B, a gente logo tem o melhor jogo da primeira fase, que é a Espanha e Portugal, um jogo em que o melhor do mundo atualmente, ele mostra para que veio, mostra, né, toda a sua habilidade, toda a sua técnica de jogo, né, que é o Cristiano Ronaldo. Ele se mostra realmente como o líder de Portugal na Copa do Mundo. E aquele jogo 3-3 mostra que o grupo seria decidido nos confrontos que Portugal e Espanha fariam contra as outras seleções, tanto quanto o Irã, quanto contra Marrocos. Só que o Irã, vencendo o Marrocos no primeiro jogo, ele traz um pouco de dificuldade para as classificações. Tanto é que Espanha e Portugal, eles têm dificuldade na segunda rodada de conseguir vencer seus jogos. Portugal faz 1-0 no início do jogo contra Marrocos, mas é só o que eles fazem, né? E a Espanha suando para vencer a equipe iraniana, né, que poderia fazer um jogo de classificação ou desclassificação de uma para outra. E o Irã vai para o último jogo da rodada precisando vencer Portugal para classificar. E aí o que a gente vê são 2 grandes empates, né? O árbitro de vídeo sendo utilizado nesses 2 jogos, tanto para a Espanha, que tem um gol de letra quase anulado pelo árbitro de vídeo, e Portugal, que passou por um momento complicado, porque teve por um momento ali a apreensão de ter seu maior ídolo, o Cristiano Ronaldo, expulso no último jogo da primeira rodada, que iria dar aí para ele uma suspensão automática já nas oitavas de final, né? Então, ao final, um grupo sem surpresas, com Espanha passando em primeiro e Portugal passando em segundo, né? Sendo o critério de desempate aí o critério técnico, né, para deixar a Espanha em primeiro e Portugal em segundo. Mergulhamos no grupo C, né? Um grupo que tinha França, Dinamarca, Peru e Austrália, né? A Austrália realmente era a equipe que a gente não apostava nessa primeira fase no grupo C. O Peru, por ter Guerreiro, na véspera tendo conseguido aí sua vaga, né, e confirmado no time do Gareca. Porém, acredito eu que o argentino, treinador do Peru, ele vacila no primeiro jogo da Copa, deixando o Guerreiro no banco, e foi onde eu acho que o Peru perdeu sua classificação, né? Quando ele abre mão de ter um Guerreiro dentro do campo desde o começo do jogo. Por exemplo, se você lembrar, na estreia,
O Peru teve um pênalti logo no primeiro tempo, que podia ser batido pelo Guerreiro, e a gente sabe que Guerreiro, mesmo não estando no ritmo de jogo, como esse foi o argumento do Gareca na época, mas ele faria que era muito maior a probabilidade do Guerreiro fazer aquele pênalti, converter o pênalti, e aí o Cueva, jogador do São Paulo, que deve estar se transferindo agora nessa janela europeia, e aí a fonte que a gente tem é o Petkovic, né, comentarista de um canal esportivo aqui brasileiro, anunciou que muito possivelmente o Cueva está saindo do São Paulo. Perde o pênalti e a Dinamarca faz o gol da vitória no segundo tempo. Então, essa derrota para a Dinamarca, mais ou menos, dita a fase de grupo, do grupo C. A França, que vence os 2 primeiros jogos, a Dinamarca, que vence o Peru e empata os seus 2 próximos jogos, né? Não consegue aí um bom resultado contra a equipe da França, perde para a França empata com a Austrália e vai para o último jogo contra a França jogando por um empate para classificar, né? E é o que acontece, né? As 2 equipes já estavam classificadas no final da segunda rodada, né? Brigavam somente para ver quem seria a primeira do grupo ou não. Vale salientar aqui a França pelo seguinte fato: a França tem a equipe mais jovem junto com a Arábia Saudita da Copa do Mundo, né? A equipe tem nomes como Griezmann, como Mbappé, como um Titi, como o Dembélé, né? Pogba, eu esqueci só o nome do outro meia, como Kanté, né? E aí você entra com a França com aquela esperança da França fazer uma grande Copa do Mundo pelos jogadores que ela possui. Porém, não é uma primeira fase em que a França mostra qualidade de conjunto. E a referência que a gente tem que ter, né, nessa Copa do Mundo, antes dela começar, era a Espanha e a Alemanha. 2 seleções que tinham um conjunto muito forte, não é de hoje, né? Seleções que vêm aí há 8 anos mostrando um conjunto muito forte. E a seleção brasileira, que com o Tite, ela ganhou uma cara de seleção no esquema tático e no conjunto. Mas a França, ela deixa a desejar nesse início de Copa do Mundo. Então é a primeira fase que a França fica aquém do que a gente esperava, né? E faz um jogo de 0-0, acho que o jogo mais criticado pela torcida na Copa. As 2 equipes saem completamente vaiadas, e isso mostra o nível baixo do técnico do jogo. Dinamarca e França, um 0-0, né? Em que as 2 equipes classificaram, a França primeiro, Dinamarca em segundo. Infelizmente, o Peru aí sobrou chorar a ausência de Guerreiro no primeiro jogo, né? E aí lutou no último jogo pela sua honra e venceu por 2-0, o Guerreiro fazendo gol, e um belíssimo gol de um dos meio-campistas lá deles. Acho que o nome dele é Carrillo, né? O cara que faz um belo gol de fora, assim, pegando de primeira. Grupo D. Esse acho que foi o grupo mais surpreendente da Copa até o começo, né? Foi quando a gente viu a Islândia parando a tão poderosa Argentina, cabeça de chave do grupo, né? E ali a gente já via um Messi perdendo pênalti e uma crise começando a se desenhar na equipe argentina. A Croácia, bem assim como jogou com o Brasil, mostra um futebol pragmático, um futebol tranquilo, um futebol dentro do que a gente viu naquele amistoso de Brasil e Croácia, né? Uma equipe forte no meio campo, uma equipe forte na marcação, uma equipe que sabe sair bem para o ataque, tem uma grande transição ofensiva, principalmente com o Rakitic, principalmente com Lukas Modric, né? Que são os 2 homens do meio campo da Croácia. E aí a Argentina enfrenta a Croácia na segunda fase, na segunda rodada, a Islândia enfrenta a Nigéria, né? E vemos a Nigéria bater a Islândia e vemos a Croácia massacrar a Argentina um 3-0, né? E aí a crise está solta, né? A Argentina é quase fora da Copa, muita gente apostando que a Argentina não ia se classificar, mas aí a Argentina conta com a sorte, porque a Nigéria vence a Islândia e vai a Argentina e a Nigéria brigar pela segunda vaga do grupo na última rodada, e aí todo o peso de uma Copa do Mundo, uma seleção bicampeã do mundo, né, como é a Argentina, ela cai nas costas dos jogadores, principalmente de Messi, que é o líder do grupo, o líder da equipe no último jogo contra a Nigéria, né? Ele faz um belíssimo gol, as câmeras pegam o Messi fazendo uma pré-eleção no intervalo do jogo, voltando para o campo com a equipe, então parece que ele resolveu, né, assumir essa liderança dentro do grupo. Não é a liderança de capitão, mas é aquela liderança técnica, né?
E isso ajudou muito a Argentina nesse jogo contra a equipe nigeriana, né? E a Croácia confirma a classificação em primeira com 9 pontos, vencendo a Islândia por 2-1, né? Fica a surpresa nesse grupo pela Argentina não ter mostrado o futebol que a gente poderia esperar, né? Talvez para nós que jogamos as eliminatórias com eles, a gente via a Argentina desarrumada com o São Paulo, né? E a gente poderia esperar que a Argentina não fosse tão bem. Porém, na Copa do Mundo, as grandes camisas pesam em grandes jogos, né? E aí a Argentina é a seleção que fica a desejar no grupo D, porém, ainda assim consegue classificação, porque tem um grande gênio no time e que revitaliza aí as esperanças do povo argentino em ser tricampeão mundial, né? E aí, para mim, a Argentina classifica com muita força, né, de uma forma praticamente heróica, né? As narrações argentinas do gol de Rojo são narrações de final de Copa do Mundo, né? Os caras parecem que realmente ali entraram na Copa. E ao meu ver, a Argentina entra na Copa naquele jogo, né? Azar de quem vai enfrentá-la nas oitavas de final, que a gente fala daqui a pouco. Então, grupo D, Croácia e Argentina passaram realmente para mim as duas melhores seleções desse grupo. O grupo E é o grupo nosso, é o grupo do Brasil, né? O grupo do Brasil com Suíça, Sérvia e Costa Rica. Passando Brasil e Suíça, para mim as duas melhores seleções do grupo, né? Era a minha aposta de classificação. O Brasil é o terceiro, hoje é o segundo do ranking, a Suíça abre a Copa como a sexta do ranking. Então a gente tinha, depois de Espanha e Portugal, né, o segundo grande jogo da Copa do Mundo, que era Brasil e Suíça, olhando para o ranking, né? Mesmo a Espanha não tendo um ranking tão bem colocado quanto tem a Suíça, mas a Espanha é uma seleção que a gente vê, né, o jogo dela fala por ela. Então Brasil e Suíça surge como um terceiro grande jogo da Copa, né? E logo na estreia a gente vê o Brasil empatando de uma forma até injusta pela falta em Miranda. E é esse jogo de empate na estreia que faz com que o grupo do Brasil ele fique meio apreensivo para nós. Porque o Brasil empata o primeiro jogo, a outra equipe ganha da Costa Rica, que foi a Sérvia. A gente enfrenta a Costa Rica e faz 2 gols ali no finalzinho da partida, né? A Costa Rica jogando com praticamente todos os homens atrás da linha do meio do campo dela. E decidimos nossa vaga contra a Sérvia, né? Então, se a gente ganha, a gente classifica. Se a Sérvia ganha, a Sérvia classifica e a gente estava fora, né? Mas aí o Brasil confirma seu favoritismo nesse grupo, passa em primeiro, passa com 7 pontos. A Suíça vem como a segunda força, por ter feito um grande jogo contra a Sérvia, e aí foi um jogo de 6 pontos para os dois. Para mim ali realmente classificava, que quem ganhasse se classificaria. A Sérvia, se vencesse a Suíça, passava logo, né? E a Suíça, se vencesse, iria pegar a lanterna no grupo, que era a Costa Rica. A Suíça vence, classifica como segundo, e o Brasil passa liderando, passa bem, passa confirmando aquilo que a gente tinha previsto, né, antes da Copa começar. Um Brasil forte, um Brasil coeso, um Brasil com as peças individuais não sendo destaque diante do conjunto, né? E isso é mérito do nosso treinador, né, que para mim é o detalhe maior dessa seleção brasileira. É o treinador que a gente tem no time, né? No grupo F, a gente tem a maior decepção, não é a maior surpresa, mas é a maior decepção da Copa, né? A atual campeã do mundo, a Alemanha, né, ela começa a Copa perdendo para a equipe do México na sua estreia, né, e vence a Suécia num jogo discutível em relação à arbitragem. Um lance do jogo, há um pênalti em cima do atleta da Suécia, em que você já enxerga que a coisa não vai caminhar tão bem para a Alemanha. Então a Alemanha sai perdendo aquele segundo jogo, vira no segundo tempo, no último lance da partida, com o Toni Kroos. Mesmo assim ainda vai para o último jogo contra a Coreia do Sul, né, para tentar ganhar ou pelo menos empatar para classificar. Isso observando o outro jogo da última rodada. Suécia, México e Coreia do Sul. Antes da Copa começar, você dizia que esses 3 iriam brigar por uma vaga, porque uma já era da Alemanha. E aí, meu amigo, quando a Alemanha ela abre vaga, né, ela surge como uma das decepções, qualquer uma das 3 aí poderia ou se viu na condição de brigar pelas vagas, né?
Suécia estreia ganhando da Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul fazendo um bom jogo, e aí a Suécia tendo a chance do pênalti, que foi pênalti de fato. A Suécia vence a primeira partida, a Suécia perde para a Alemanha, o México vence a Coreia do Sul em um outro jogo polêmico da Copa do Mundo em relação ao árbitro de vídeo, porque no lance do segundo gol do México existe uma falta no capitão da Coreia, e aí o árbitro não considera isso, nem vai para o árbitro de vídeo, porque se ele fosse, nem o árbitro de vídeo também avisa que teve uma falta, assim como não falou na falta do Miranda, né? O gol é confirmado e a Coreia vem a perder. Então o México ele fica com 6 pontos, Suécia com 3, a Alemanha com 3 e a Coreia do Sul já eliminada com 0. Então a Alemanha vai jogar contra a lanterna e o México joga sua cartada contra a Suécia, e a Suécia no desespero tenta brigar ali por uma vaga, esperando que um milagre aconteça lá em Kazan, né? Que foi onde a Alemanha decidiu sua vida contra a Coreia. E o que vemos, meus amigos, realmente é coisa de Copa do Mundo, é coisa que a gente só vê em Copa. A gente não vê isso em outros campeonatos, senão no Mundial de Clubes, no Mundial de Seleções. A Coreia vence o jogo e a Suécia vence o seu jogo. E quem diria, hein? Meus amigos aí, meus hermanos aí, muchachos, vocês classificam no fim das últimas ali, porque os gols da Coreia saíram depois dos 45 minutos do segundo tempo, né? Resultado: Coreia vence a Alemanha, tira a Alemanha, passa a Alemanha na classificação, a Alemanha fica em lanterna do grupo dela, volta para casa mais cedo, Suécia passa em primeiro. Então os caras saem do jogo da Alemanha praticamente com aquele sentimento de, poxa, estamos classificados, e conseguem classificar em primeiro do grupo, né? Então, isso aí, só o futebol e Copa do Mundo para justificar. Então, grupo F, Suécia primeiro, México em segundo, 2 seleções com 6 pontos, né? Pelo critério técnico aí, mais uma vez, né? Classifica a equipe da Suécia. O critério técnico aí foi o gol pro, Suécia marcando 5, México marcando somente 3 gols. A Alemanha será a decepção do campeonato. O grupo G, um grupo que tinha Bélgica, Inglaterra, Tunísia e Panamá, um grupo aí sem surpresas, né? A Bélgica e a Inglaterra confirmando a classificação direta já na segunda rodada e brigando pelo primeiro lugar do grupo no último jogo. Tinha tudo para se desenhar um 0-0 como França e Dinamarca. As duas equipes poupando atletas com cartões não jogaram, a Bélgica praticamente com time reserva, mas foi a seleção entre as duas que mais quis a vitória. Então a Bélgica consegue fazer um golaço, né, já no segundo tempo, jogando em Kaliningrado, consegue seu gol e passa em primeiro. E a Inglaterra passa em segunda, né? A Inglaterra que hoje tem o artilheiro da Copa do Mundo, que é o Robbie Keane, né? Harry Kane, né? Que joga no Tottenham. Porém, 2 seleções que ainda não foram verdadeiramente testadas nesse Mundial, né? Panamá e Tunísia, né, não foram nem dificultaram os jogos para essas 2 seleções. Então, Inglaterra e Bélgica passaram voando pelos seus adversários e conseguiram a classificação. Vão ser testadas agora nas oitavas, né? E se quiserem chegar numa final de Copa do Mundo, vão ter que mostrar muito mais, porque vão ser exigidas também de uma forma muito mais forte. O grupo H era aquele grupo que você dizia assim, o que der aí deu, né? Colômbia, Japão, Senegal e Polônia. Eu acho que foi o grupo mais equilibrado da Copa do Mundo, de fato. Os caras foram até as últimas, com exceção da Polônia, que poderia se tornar uma das decepções da Copa, mas diante da Alemanha não tem decepção maior, né? Então Colômbia, Japão e Senegal, elas foram buscar até o último momento dos jogos suas classificações, né? Então a gente vê o Japão abrindo a Copa do Mundo, vencendo a Colômbia. Já foi um resultado surpreendente, né? Mas aí, né, José Pekerman fez o que o treinador do Peru fez com o Guerreiro. Ele deixou o James Rodrigues no primeiro tempo no banco, e aí teve uma expulsão no primeiro tempo. O time da Colômbia teve que tentar se virar com 10 jogadores em campo, saiu na frente, né? Porém levou a virada pela equipe japonesa, né? E Senegal batendo a equipe da Polônia, né? Já foi um grande resultado logo no início desse grupo. Segunda rodada a gente vê
O Japão empatando com o Senegal, ali na briga pela liderança do grupo. As duas equipes empataram 2-2 num jogo muito disputado, né? E a Colômbia se impondo contra a equipe polonesa, mandando o time de Lewandowski aí para casa mais cedo. E na última rodada foi o que vocês viram, foi o que a gente acompanhou. O Japão perdendo para a lanterna e para desclassificar a Polônia. E a Colômbia, já desclassificar a Polônia. E a Colômbia vencendo a equipe do Senegal, né, em um jogo que realmente ficou marcado pelo atleta Mina, né, que veio se destacando, já fez um belo gol de cabeça contra a equipe da Polônia. E aí faz mais um gol decisivo nessa Copa do Mundo para a equipe colombiana. Ficando classificado o Japão, empatado em tudo contra o Senegal, menos pelos cartões amarelos, que foi o critério de desempate que classificou a equipe japonesa para a próxima fase da Copa do Mundo. Então, assim, os classificados que a gente teve: Uruguai e Rússia, grupo A; Espanha e Portugal, grupo B; França e Dinamarca, grupo C; Croácia e Argentina, grupo D; Brasil e Suíça, grupo E; Suécia e México, grupo F; Bélgica e Inglaterra, grupo G; Colômbia e Japão no grupo H, né? Decepções da Copa do Mundo. Não há decepções, há decepção. Não há nenhuma maior, e para mim foi a maior decepção das últimas Copas, né? Foi a equipe alemã, né? Uma grande seleção, uma seleção que renovou para melhor sua estrutura de jogo, né? Com jogadores novos que alimentaram a esperança da Alemanha em ser bicampeã, né? A gente usando assim o critério de campeã seguida, assim como o Brasil foi em 58, 62, né? A Alemanha podia realizar novamente esse feito e não conseguiu. Não luziu na Copa do Mundo. O único jogo que ela marcou ponto foi a vitória contra a Suécia, e foi uma vitória contestável, porque aquele lance do pênalti de Boateng já era pênalti naquele lance, expulsão de Boateng, e aí o árbitro nem para consultar o árbitro de vídeo, né? Então a Alemanha surge como uma grande decepção dessa Copa do Mundo, vai para casa mais cedo com todas as honras, né? A grande surpresa da Copa do Mundo. A grande surpresa da Copa, Júlio. Surpresa da Copa, Suécia. Suécia é a grande surpresa da Copa do Mundo. Pois é, para mim a grande surpresa da Copa do Mundo, de fato, é a Croácia, né? Ela que cravou a líder do grupo, não achava que tinha a Argentina, e aí onde todo mundo esperava o time de Messi classificar em primeiro, a Croácia mostra um grande futebol, um futebol não técnico, mas um futebol muito tático, um futebol muito de marcação na hora, um futebol que marca muito bem, faz a transição muito bem e chega decisiva na frente, né? Vai ser um adversário muito difícil para quem cruzar com ela, né, nesse caminho aí até a final da Copa do Mundo. Para mim a Croácia realmente é a surpresa da Copa do Mundo. Eu já não vejo tanto a Suécia, porque a Suécia surge como no grupo da decepção. Então, a Alemanha realmente abriu vaga para qualquer surpresa, né? Mas para mim, acho que a Croácia realmente é a grande seleção é a seleção assim do momento da Copa do Mundo. Alguns poderiam citar até a Bélgica, né? Mas a Bélgica já era uma seleção meio badalada antes de começar a Copa do Mundo, né? Então, a grande surpresa realmente surge aí a seleção croata, né? Falar um pouquinho agora sobre alguns jogadores: Cristiano Ronaldo, Iniesta, Griezmann, Modric, Messi, Neymar, Hazard, James Rodrigues, né? Grandes craques hoje do mundo, né? Que a gente estava com uma vontade enorme de enxergar esses caras na Copa. E veja que coisa, todos eles estão classificados para a segunda fase, né? Acrescentar aqui o Toni Kroos, né, que realmente era mais um grande craque que a gente queria ver liderando o meio campo da Alemanha nesse Mundial. Então, CR7, melhor Mundial dele. Eu acho que é a melhor participação do Cristiano Ronaldo numa competição internacional por Portugal, né? Eu acho que nem a Eurocopa, que eles foram campeões agora em 2016, ele fez um campeonato como vem fazendo, vem sendo decisivo, vem brigando pela artilharia do Mundial, né? Então eu acho que ele é um dos destaques dessa Copa do Mundo, né? Iniesta, né? Eu acho que não é a melhor Copa dele. A gente já viu Iniesta fazer competições pela Espanha bem melhores. Eu acredito que
A Eurocopa de 2012 foi o grande campeonato de Iniesta, né? Mas essa Copa ele não vem sendo tão decisivo, apesar de vir jogando bem, né? Eu acredito que Iniesta também já está naquele momento, né, aquele gráfico que começa a declinar devido à idade, devido à posição que ele joga, então a parte física começa a complicar. Porém, o grande craque ele consegue reequilibrar isso de outra forma, e ele equilibra isso com sua técnica, seu passe, visão de jogo, movimentação inteligente que ele possui. Griezmann pela França, eu acho que ele vem deixando bastante a desejar, né? A França hoje, ao meu ver, ela tem dois grandes destaques, Pogba e Kanté, né? Para mim, são os dois caras que estão conduzindo a França para as oitavas de final nessa Copa do Mundo. Esperava muito de Griezmann, né? É um atleta que vem nos últimos 4 anos sendo muito badalado, inclusive envolvido em uma transação com a equipe do Barcelona, porém renova seu contrato com a equipe Atlético de Madrid, né? E encerrando aí as chances da equipe catalã ter esse grande craque da equipe francesa em seu plantel. Mas não luziu nessa Copa do Mundo ainda. Então fica, assim como outros grandes jogadores de sua seleção, devedores nessas fases finais, né? É um perigo, porque agora perdeu, tá fora. Empatou é pênalti. E pênalti ninguém sabe como é que vai ser por aí, né? Então o Griezmann vai realmente ter que mostrar em jogos decisivos tudo aquilo que a Copa e todas as pessoas que torcem para a França e que gostam de ver o futebol francês atuar, que vejam ele em jogos mais animado tecnicamente, né? Porque de fato a França foi uma das seleções que deixou a desejar nessa primeira fase, e Griezmann corrobora ainda mais com essa deficiência técnica da equipe francesa. Modric, a gente já ressaltou aqui, para mim hoje é o melhor meio-campista da Copa do Mundo, né? Ele tem feito gols decisivos, ele tem feito jogadas decisivas, ele tem sido importante na marcação, ele é o capitão do time, ele é o exemplo do time, né? Então ele consegue ser hoje o que a gente espera de um Cristiano Ronaldo, o que a gente espera de um Messi, o que a gente poderia esperar talvez de um Toni Kroos nessa Copa do Mundo, né? Mas ele de fato surge como o destaque individual dessa Copa, junto com o Cristiano Ronaldo, claro, porque são dois jogadores que vêm carregando, bem, não vou usar o termo carregando, porque a seleção croata como um todo vem jogando bem, né? Cristiano Ronaldo não, ele carrega Portugal nas costas, mas Modric não. Ele é a joia em uma seleção que vem se destacando na Copa do Mundo. Então, o Modric para mim realmente é o cara dessa Copa até então, né? O Messi, que veio tentando nos 2 primeiros jogos fazer alguma coisa, não conseguindo, muito bem marcado contra a Islândia, né? Tentou, mas não conseguiu, por não ter jogadores do lado para conversar com ele dentro do campo contra a equipe da Croácia, e consegue aparecer de uma forma até, como posso dizer, protagonista na decisão da Argentina contra a equipe nigeriana, né? Então Messi surge, aparece, se destaca nessa vitória importante, emblemática da equipe argentina. Não mais do que isso. 2 jogos um pouco escondidos, né? 2 jogos aí um pouco apagados, mas surgiu. E quem sabe seja esse surgimento do Messi aí que define o caminho da Argentina na Copa do Mundo. Neymar, que começa a Copa muito criticado, né? Um jogador que participa pouco para aquilo que a gente espera no primeiro jogo, né? Muito criticado pela quantidade de falta que ele cava, muito criticado pela participação limitada, apostando muito no individualismo. Vem para um segundo jogo, ele já começa a participar mais, já sofre menos falta, já cai menos, já erra menos passes, e faz um terceiro jogo muito mais participativo, muito mais envolvente, criando espaço para outros atletas, principalmente para o Felipe Luiz, que entra no segundo tempo, que entra desde o início do jogo no lugar de Marcelo, né? Mas é ajudado na participação ofensiva pelos espaços que o Neymar ele começa a produzir, né? E aceitando as críticas, né? Começa a Copa querendo aparecer com um estilo de cabelo que realmente não está na Copa para isso, está na Copa para aparecer pelo futebol que joga e não pelo style de cabelo que possui, né? Mas algumas pessoas amadurecem levando pancada. Então ele precisou levar algumas pancadas aí de opiniões, e deve ter levado também dos próprios companheiros dentro do vestiário, né? Porque o grupo precisa do Neymar
para que a gente consiga buscar ou galgar um possível hexacampeonato, né? E eu acho que ele mudou da água para o vinho do primeiro para esse último jogo, né? Aquele choro, né, ao final do jogo da Costa Rica, eu concordo com quem fala assim, deixa o homem chorar, deixa ele chorar, gente, certo? Se ele achou no momento de chorar, então deixa o homem botar para fora, né? Cada um sabe o que passou, cada um sabe o que abriu mão para estar na Copa do Mundo. Mas lembre-se, em todas as seleções que o Brasil teve, sempre que foi campeão, sempre teve um grande exemplo de superação. Garrincha, que superou a ausência de Pelé em 62, né? Pelé, que superou os atletas mais experientes daquela Copa 58 e soube buscar o primeiro título nosso, né? Que foi no caso de Mazola, que sentiu aquela Copa do Mundo, e Pelé surge como opção e veste a camisa, e a camisa não pesa para ele, né? Em 70, João Saldanha, retirado da Copa antes da seleção viajar para o Mundial, e aí o grupo teve que se fechar com o Zagallo e a gente conseguiu o tri. Tetracampeonato, a gente veio dando desclassificação, né, para a Argentina em 90, então aquela geração veio muito marcada de crítica para a Copa de 94, fomos tetra. 2002, Ronaldo, o maior exemplo de recuperação, e o que a gente pode falar do Ronaldo, né? Realmente foi um fenômeno. Tem uma lesão grave em 99, né, um deslocamento uma ruptura, né, do tendão do quadríceps femoral, né, passa praticamente um ano parado, se recupera, vai para a Copa do Mundo, é artilheiro da Copa e traz para a gente a taça do Penta. Então, Neymar, Brasil, cada seleção com tua história. Então, né, talvez o choro não tenha sido tão cabível, por isso que o Marcelo falou, bora, para com isso, né? O Hazard, eu acho que ele vem fazendo a competição que a Bélgica teve à frente, né? Pegou um Panamá, pegou uma Tunísia, e ele conseguiu se destacar nesses jogos, produzindo chances de gols, produzindo espaços, fazendo gol contra as seleções fracas tecnicamente. E o James Rodrigues, que realmente só apareceu para a Copa do Mundo no jogo contra a equipe da Polônia, né? Foi decisivo no jogo, se destacou na partida, mas saiu lesionado contra a equipe de Senegal. Então, ainda não foi o craque que foi na Copa passada. Foi o artilheiro do Mundial 2014, aqui no Brasil. Foi um grande nome da Colômbia, mas até agora não conseguiu luzir. Talvez por motivo de lesão, né? E para fechar essa análise, a gente vai fazer como é que a gente pode dizer? A gente vai tentar projetar aí essas oitavas de final. Oitavas de final que trazem grandes jogos aí pra gente, a começar desse sábado, né, em que a gente tem Uruguai e Portugal, França e Argentina. Na segunda-feira, lembrando que domingo não tem Copa do Mundo, então, minto, no domingo a gente tem grandes jogos também. Espanha e Rússia, Croácia e Dinamarca. Na segunda-feira, Brasil e México, Bélgica e Japão. E na terça-feira, fechando as oitavas, Suécia e Suíça, Colômbia e Inglaterra, né? Uruguai e Portugal. Eu acho que a equipe portuguesa não vai suportar a força uruguaia, a camisa uruguaia, né? Porém, tem o Cristiano Ronaldo, do outro lado tem o Cavani e tem o Suárez. Cavani e Suárez na balança pesa com o Cristiano Ronaldo, né? E aí, o conjunto que sobra vai ser o peso para classificar, e para mim o Uruguai consegue classificar nessas oitavas de final. França e Argentina. Eu acho que a França vai ser testada pela primeira vez nessa Copa, mas não vai ter tempo de mostrar o que poderia mostrar, né? Eu acho que a Argentina chega com muita força depois daquela vitória sobre a equipe da Nigéria, né? Messi renasce na Copa do Mundo, e para mim a França cai aos pés do segundo melhor jogador do mundo, cai aos pés de Messi, da seleção argentina. Domingo, Espanha e Rússia. Acho que os anfitriões fizeram a Copa do Mundo deles, mais do que a gente podia esperar. Fizeram belos jogos na primeira fase, mas eu acho que aqui ao fim da linha, vão enfrentar, para mim, a seleção que tem o melhor conjunto, né? E não é de hoje, é de muito tempo, que é a seleção espanhola. Então, para mim, a Espanha se classifica contra a Rússia. Croácia e Dinamarca. Aparentemente, pela primeira fase, a Croácia teria uma vantagem contra a equipe da Dinamarca, né? A Dinamarca, como a gente se acostumou a chamá-la desde 86. Porém, são duas seleções que se conhecem na Europa.
possa ser que a Croácia tenha um pouco de dificuldade, porque a Dinamarca ela não vai propor o jogo. Teoricamente, mesmo sendo um jogo de mata-mata, um jogo de oitavas, a gente pode enxergar ali a Dinamarca esperando a Croácia vir para cima, né? Por hoje ser a melhor seleção da Copa, né? E encontrar dificuldades. Mas a minha aposta ainda é a Croácia. Na segunda-feira, Brasil e México. O México que normalmente dificulta as coisas para o Brasil, mas o México, as 6 Copas do Mundo, sempre que passa para as oitavas, ela é desclassificada. Então, para mim, o Brasil consegue se impor contra o México, faz um jogo tranquilo e classifica para as quartas. No outro jogo, Bélgica e Japão. A minha torcida vai ser para o Japão, né? Particularmente eu gosto muito da seleção japonesa, eu acho que traz um futebol bem envolvente, diferente daquele futebol lá de 2002, em que o Japão começava a gatinhar com o futebol. Porém, o Japão vem com um desenvolvimento muito forte, principalmente quando leva treinadores brasileiros para lá, né? E isso a gente vê com jogadores japoneses começando a se destacar nas grandes ligas europeias. Bélgica e Japão, para mim, da Bélgica, né, não com tranquilidade, vai ser um jogo difícil. Talvez possa se arrastar até uma prorrogação, quem sabe para um pênalti. Mas eu acredito que a seleção belga consiga vencer aí os kamikazes japoneses. E na terça-feira, Suécia e Suíça, Colômbia e Inglaterra. Para mim, a terça-feira guarda os 2 jogos mais equilibrados dessas quartas de final. Suécia e Suíça. Você não sabe o que pode sair daí, certo? A Suécia foi a primeira colocada, né, em um grupo que você esperava tudo, menos a Suécia classificar. Não em primeira, mas talvez em segundo, com a Alemanha em primeira. Depois da segunda rodada, México em primeiro, Suécia em segundo. E a Suécia aí se mostra sendo a surpresa no grupo dela. Enfrentando a Suíça, 6ª colocada no ranking, que dificultou o jogo da gente, né, lá na primeira rodada. Aqui a gente vai na sorte. Suécia ou Suíça, Gil? Suíça? Eu também aposto na Suíça. Eu acho que a Suíça hoje tem um conjunto, né, mais bem preparado para passar de fase. Mas esse jogo para mim pode ir até para os pênaltis, né? E é naquele empate 0-0, 1-1, chorado, né? Colômbia e Inglaterra. É o futebol sul-americano, né? Em alguns momentos muito arisco e pouco tático, contra uma equipe inglesa que historicamente é uma equipe taticamente muito, como é que eu posso dizer, muito rígida no seu jeito de jogar, né? A Inglaterra tem um artilheiro da Copa, a seleção colombiana vem num campeonato de recuperação, se classificou depois de 2 vitórias, depois de ter perdido na estreia, né? Eu aposto na Colômbia, eu aposto que a Colômbia vai conseguir segurar Harry Kane e vai fazer seu jogo ali com Quadrado, com Ramos Rodrigues, espero recuperado para esse jogo. E Mina aí, quem sabe, sendo o destaque da Colômbia nessas oitavas de final. Então, Uruguai, Argentina, Brasil, Bélgica, Espanha, Croácia, Suíça, Colômbia, para mim são essas equipes que classificam e vão para as quartas de final da Copa do Mundo. Certo? Então, uma Copa do Mundo que a gente vê os sistemas de marcação ditando os jogos, equipes que estão marcando muito bem, equipes que taticamente na parte defensiva se colocam e se destacam, sejam as seleções menores, sejam as grandes seleções, né? E vendo seleções grandes deixando a desejar tecnicamente, algumas taticamente, como a França, né? E outras indo para casa até mais cedo, como a atual campeã do mundo. Então é isso, né? Essa foi a análise que a gente viu, um debate gostoso aí, um debate que teria um companheiro aqui do lado, né, o Janiel, que infelizmente, né, teve que estar aí com a família, né, no hospital, né. Tem o Júlio aqui atrás que poderia estar participando com a gente do vídeo, mas, né, por motivos aí comportamentais, né, porque aí a timidez é comportamental, né, não quis participar, mas já contribuiu bastante aí com toda a tecnologia por trás, nos bastidores aí, para que esse vídeo fosse feito, certo? Então, gostou? Curte, segue a gente no Facebook, Instagram, YouTube, todas as redes sociais. Vamos ter rede social, tem Exportando Real, certo? Então, um abraço, vai ter vídeo também pós oitavas de final, pré-quartas de final. Um abraço, valeu!